e investir na nossa vida espiritual. Crescer na graça, no conhecimento da palavra, se preparar para a vida do Cordeiro. No Evangelho de Mateus, então, no capítulo 22, Evangelho de Mateus, vamos ler do 22 até 14, versículo 14. Que a palavra de Deus diz assim, é a parábola das bodas. 22, de 1 em diante. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas, porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse: amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os irmãos podem aceitar? Louvado seja Deus. É uma palavra de Deus, uma palavra que a gente vai ler, a gente vai falar no sentido, uma palavra forte, né? Se a gente vai dizer, ver na realidade, mas Jesus Cristo que falou, né? É o convite. Esse convite está sempre sendo estendido para o homem sobre a face da terra. É o convite, e um dia a igreja vai subir, a igreja vai sair, mas nós temos que estar cada dia mais investido na nossa vida, cada dia mais buscando da palavra de Deus, né? Então, o que Jesus quis colocar ali nessa palavra, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. É uma pena, né, que vai ter muitas pessoas que não vão conseguir entrar na intimidade com Deus, porque tem pessoas que não assumem compromisso com Deus. Ser convidado é uma coisa, e ser escolhido é outra coisa. Aí nós temos que cuidar para não cair nessa armadilha do inimigo, de ser só convidado, porque o homem tem que ser convidado e tem que ser escolhido por Deus também. Deus não vai pegar qualquer um. Quando Jesus vier com seus anjos, não vai pegar qualquer um lá, vai salvar todo mundo. Não, nem todo mundo quiser a palavra, nem todo mundo quiser ouvir a palavra, ou ouvir a palavra e não quiser obedecer, né? Então, o chamado universal é universal, né, o chamado. Mas a escolha depende da resposta individual que envolve a fé verdadeira, o arrependimento, a vida
conforme a palavra de Deus. Né? Tem que existir uma conversão. Né? Porque se não sentir, não tiver o melhor, uma conversão na vida do homem, ele não vai entrar no céu. Né? Religião, que nem muitos dizem, a religião não salva, né? Mas Jesus salva. Aleluia. Então Jesus, ele veio para mudar, preparar a igreja aqui, para mudar a vida do homem. Ele veio transformar a vida do homem. Aleluia. E se o homem não mudar, ele está se enganando. Não sou eu que vou escolher, não é o pastor que vai escolher, não é o Breno que vai escolher quem vai para o céu. É Jesus. É Ele que vai escolher. Às vezes a gente pode até dizer, esse aí não vai para o céu, o outro não vai para o céu. Esse vai. Esse sim vai. Mas nós conhecemos o exterior do homem, mas lá dentro. Estamos praticando a palavra, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos andando na verdade de Deus, que Ele tem usado a vida dos ministros, dos pastores, onde Ele está, ou na Bíblia mesmo, nós lendo, meditando. Será que nós estamos praticando, estamos fazendo? Eu preciso, todos nós precisamos praticar a palavra. Porque a mudança de vida é só assim. Só aqueles que praticam a palavra vão ter uma mudança de vida. Louvado seja Deus. Então o chamado, ser chamado é receber o convite. Mas ser escolhido é aceitar o convite. Então, ser chamado é diferente do que aceitar o convite, né? Então, ser chamado é receber o convite. O chamado é receber o convite e ser escolhido. Os escolhidos, eles aceitam. Eles vão aceitar o quê? Aceitam a palavra, aceitam a verdade, aceitam obedecer a palavra de Deus, aceitam andar na vontade de Deus. Né? Mas, tão somente ser chamado, isso é, a palavra de Deus é universal, vai ser anunciada no mundo inteiro a palavra de Deus. Mas nem todos vão querer. Vai querer aquele que assume um compromisso com Deus. E vai subir aquele que assume um compromisso com Deus. E olha que Jesus está sempre alertando o homem. Né? Está sempre falando com o homem. Né? Como Ele quer que o homem anda. Né? E Deus, Ele não é menor do que o homem. Nós, quando nós vamos no mercado, nós vamos comprar alguma coisa, nós vamos lá escolhendo o melhor. Não vamos pegar, por exemplo, a maçã que já está estragada, nós vamos pegar aquela que está boa. E alguma outra fruta, ou ameixa, ou pêssego, ou qualquer outra coisa que a gente vai no mercado, a gente sempre vai escolher o melhor. E acha que Deus é menor do que o homem? Deus é maior. Deus não quer qualquer coisa, Deus não quer resto, não quer sobra. Né? Ele salva qualquer um. Não importa o tipo do homem que for. Ele salva qualquer um. Mas Jesus, Ele não quer qualquer um. Ele quer aqueles que obedecem a palavra, aqueles que andam na palavra, aqueles que investem na sua vida, aqueles que têm um compromisso, né? Porque hoje tem muitas pessoas que a gente vê aí afora que não tem um certo compromisso com a palavra de Deus. Né? Ouve, mas tem pessoas que não estão ouvindo, né? Porque ouvir é aquele que vai lá e faz a vontade de Deus. A palavra entra pelo ouvido, ele tem ouvido, mas não está ouvindo. Entra a palavra e sai do outro lado, ouvido. Não entra no coração, não entra na alma, não entra na mente do homem a palavra de Deus. E não adianta, foi Jesus que falou. Ele vai escolher, e aqueles que não são Deus, o que ele disse que ele vai fazer? Então, disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Foi Jesus que falou. Então Jesus está falando para nós, para mim, para cada um de nós. E Jesus está sempre alertando, e a palavra de Deus sempre é para nós, todos que aqui servimos a Deus. Quando Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Daqui a pouco a pessoa vai dizer: não, mas para a pessoa que está lá fora, que não conhece o Evangelho. É para mim todos os dias, é para o irmão, para nós. Todos os dias essa palavra tem que estar no nosso coração, na nossa alma.
Jesus é o caminho. Né? Tem pessoas que não aceitam o caminho estreito, né? O que é o caminho estreito? Algumas coisas que Deus não aceita. O caminho largo, a pessoa faz o que ela quer, anda como ela quer, mas não é como Deus quer. Deus já veio separar, já veio preparar ovelhas para o seu rebanho, para a eternidade. Pode, Deus não quer. Deus quer ovelha. Deus está preparando ovelha. E a ovelha, quando ela ouve, a ovelha vai ouvir e vai obedecer, e vai fazer a vontade de Deus. Então é o caminho, ele é a verdade. A mentira não pode estar na nossa vida. Nós temos que estar com a verdade de Cristo, não podemos estar se enganando. Jesus disse que é para ir por aqui, mas eu acho que dá para ir por aqui. Não tem. Jesus disse, eu ando com ele, eu ando assim, não tem. Então ele é o caminho, ele é a verdade, e ele tem a eternidade, ele é a vida. Ele que nos renova, ele que nos fortalece, ele que nos ajuda, e nós precisamos disso. Então, Jesus ele falou sobre o caminho. Ele já falou também, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, não vai tirar todas as dificuldades, problemas, mas vai aliviar a vida do homem. Vai ajudar a ter que ir para ele. E como é que nós vamos ir para ele? Aceitando a palavra, aceitando o Evangelho, né? Ouvindo a palavra, praticando a palavra. Então é outro convite. E Jesus também ele disse que quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê e não consegue se batizar será condenado. Foi Jesus que falou também. A condenação é para o homem também. De não ser batizado, de não crer no que? Na palavra de Deus, obedecer a palavra. Ser batizado, uma nova criatura, um novo homem, um novo ser, buscando entendimento na palavra, praticando a palavra de Deus. Então Jesus está sempre convidando, muitas palavras ele falou, né? Ele falou também lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo, vai participar da ceia. Então Jesus está sempre convidando o homem, não é só para as pessoas que ainda não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho, mas essa palavra é para todos nós todos os dias. Todo dia nós temos que ficar mais perto de Jesus. Nós temos que crer mais, porque a vinda de Jesus está muito perto. Os sinais estão acontecendo aí, muitos sinais. Agora nós vemos ali no Paraná, né, a destruição que deu ali. Eu acho que a maioria dos irmãos sabem, né? Então são sinais que estão acontecendo, estão vindo, coisas que nunca. Eu acho que no Brasil teve eu não me lembro, o tamanho do furacão isso aí destruir, o jeito que destruiu. As chuvas que veio aqui no Rio Grande do Sul também, quantas pessoas ficaram sem casa, sinais estão aí, estão acontecendo. Mas a Bíblia ainda diz que quando que acontecer essas coisas, não é o fim, é o princípio de dores. E o homem vai ter que ser sábio. E às vezes, o homem, ele faz o quê? Vê que acontece as coisas e aí dentro do mundo, fica quieto. Ele não consegue ir para oração, dobrar um joelho, não consegue orar em casa, não consegue pedir livramento para Deus, não consegue levantar e clamar muitas vezes. Nós, cristãos, né, gente, às vezes não conseguimos fazer isso. E às vezes a pessoa fica perguntando, por que aconteceu isso comigo? Mas tu pediu para Deus, tu clamou, tu investiu na área espiritual, tu foi buscar. Porque Deus ele não é surdo e nem mudo para responder, para não responder. Deus está sempre pronto para ouvir e para responder para nós. Todo aqueles que creem na palavra de Deus. A palavra de Deus veio para os judeus rejeitaram. Mas os gentios estão aceitando a palavra de Deus. Tem judeus que estão esperando hoje. Eu creio que tem judeus que já estão aceitando o Evangelho hoje, mas tem muitos que estão esperando Jesus vir. E Jesus está para vir buscar a igreja. E nós temos aceitado a palavra. E agora nós temos que se fortalecer cada vez mais na palavra de Deus. Investir na nossa vida, buscar. Né? Porque às vezes o homem ele busca bastante para si, para o homem, para a nossa carne, as coisas materiais, e se esquece do principal. Né? Porque um dia isso aí tudo vai ficar. Ninguém vai levar nada, todos nós.
Sabemos que precisamos das coisas aqui, mas o homem não pode se agarrar demais com as coisas daqui, porque aqui vai ficar tudo. E daqui a um pouco Jesus vem. E daqui a um pouco está muito perto. E daí o que nós estamos fazendo? Nós temos que buscar se alimentar mais, clamar mais, para que quando Jesus vem, nós não venhamos ser surpreendidos pela palavra de Deus. Porque vai ser rápido. Quando Jesus vem, leva quem foi, quem não foi, ficou. Não vai ter uma segunda chance, agora vamos preparar que um pouco eu venho de novo buscar. O arrebatamento vai ser ali. Vai chegar a hora, vai acontecer e nós temos que estar preparados. A gente se prepara para tantas coisas, mas o principal, o mais importante de tudo, é para a eternidade. Porque aqui é só uma passagem, só um tempo de teste para ver o que é o nosso coração, o que é a nossa vida, nós queremos na área espiritual. Porque a carne vai morrer, vai desaparecer. A alma, o espírito, aí podem voltar. Temos que a alma vai estar num lugar, a outra vai estar em outro lugar. O inferno não foi feito para o homem, mas vai ter homem que vai para o inferno. Mas vai ter homem que vai para o céu também. Louvado seja Deus, eu quero ir para o céu, né? Os irmãos também querem ir para o céu. Então invista na sua vida, busque mais, clame mais, vigie mais, caminhe mais com Jesus mais de perto, pede se é da vontade de Deus, pede se não é da vontade de Deus, pede se dá para fazer ou não dá para fazer, porque às vezes a gente quer fazer pelas nossas forças, pela nossa vontade, pela direção da nossa vida. E se esquecemos de pedir para Deus se é o que Ele quer. E quando nós não pedimos, Deus muitas vezes permite. Então, quer fazer a tua vontade, então faça a sua vontade. Então, Deus abençoe a vida de cada irmão. Então, o chamado universal, o chamado é universal, mas a escolha depende da resposta individual que envolve a fé verdadeira, o arrependimento e a vida conforme a palavra de Deus. Então, o convite é para todos. Muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. A palavra de Deus diz, são poucos. Então vamos vigiar. Se Deus disse que é pouco, Jesus disse que é pouco, porque são poucos. Então vamos vigiar, porque eu não quero ficar de fora. Eu creio que nem ele não quer ficar de fora do arrebatamento. Mas nós precisamos ouvir a palavra, a voz, aquilo que Deus ministra no nosso coração, na nossa vida. A salvação não é brincadeira, é sério, mais séria que qualquer coisa desse mundo. Qualquer coisa desse mundo. Mais sério do que a nossa própria vida. Muitos morreram para alcançar a salvação, para levar o inferno. Então a salvação é mais importante do que qualquer coisa desse mundo. E nós não podemos ficar parados. Não podemos ficar como água morna. Não podemos ser morno, nem frio. Nós temos que ser quente, como diz a palavra de Deus. Convidar os irmãos a poder pé, nós vamos orar a Deus, Deus abençoe a sua vida, que nós possamos cada dia mais se fortalecer na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, por isso que aqui estamos nessa noite, a clamar e a buscar da tua palavra, da tua verdade, meu Deus. Abençoa cada irmão que aqui está, meu Deus, fortalece, abre a mente, o coração a cada dia, Pai, que possa ouvir e dar ouvido à tua palavra e ser um praticante a cada dia da tua palavra, nos preparando cada dia para a vida, para o arrebatamento do Senhor. É só o Senhor que pode nos ajudar, só o Senhor que pode nos guardar cada dia as nossas almas, a nossa vida, meu Deus. Queremos te adorar, te servir, andar cada dia melhor diante da tua palavra, diante do Senhor, meu Deus. Nos ajuda a cada dia a confiar mais no Senhor, meu Deus. Não deixa nós enfraquecer, mas fortalece a nossa vida espiritual a cada dia. Renova aqueles que estão fracos, Pai, aqueles que estão, Pai, com dificuldades, Pai, para entender a palavra, para conhecer o Senhor, Pai, abrindo os ouvidos, vai preparando, ajudando a cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ninguém venha se perder, mas que venha cada um ser salvo.
nome de Jesus. Abençoa também a continuidade desse culto, Pai. Fala conosco, nos ajuda, Pai. Queremos nos alegrar na tua presença em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. É mais uma vez muito bom estar aqui com vocês para adorarmos o nome do nosso Deus. Aquele que ressuscitou, está vivo. O Cordeiro Santo de Deus e o leão da tribo de Judá. Amém, igreja?
Precisamos da tua presença.
Glórias a Deus. Amém? Aleluia, podemos estar aqui mais uma vez. Jesus não voltou, por isso eu estou aqui. Se ele voltar, não está mais aqui. Essa é a minha bendita esperança. E a tua também, né? Quero saudar a irmã Genai e a irmã Isabel. São bem-vindas para adorar a Deus conosco. São convidadas da harmonia. Que Deus abençoe. Amém, queridas? Aleluia. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos. No livro de Zacarias, o profeta Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento. Glórias a Deus. Somente a primeira frase. Eu vou ler. Se você tem uma versão diferente da minha, eu queria que você lesse também. Fique de pé e leia. A primeira frase do texto do livro de Zacarias, capítulo 4 e versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Tua versão é diferente da minha, por favor, fique de pé e leia. Zacarias 4, 10. Pode ficar de pé, né? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, por isso, Isso, até a vírgula. Na minha diz pequenos começos e ali na versão da irmã diz as coisas pequenas. Alguém tem uma versão diferente? Não? Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Isso, igual meu. Então, coisas que começam, tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Nós fomos crianças, né? Nós fomos bebês, nós fomos adolescentes, nós fomos crescendo. Então, tudo para chegar a uma estatura, primeiro tem que ser pequeno, na verdade. E nós não podemos desprezar. Eu vi uma foto, estava olhando ali, eu vi uma foto de um homem sentado debaixo de uma árvore frondosa, né? Uma árvore muito grande. E aquela pessoa estava sentada embaixo da árvore, sozinho, chorando. E me chamou a atenção. Eu cliquei em cima. E aí ele contava uma história. Quando ele era pequeno, eles moravam no interior e para chegar nos lugares que eles tinham que chegar, eles tinham que caminhar muito. Até que o pai dele conseguiu comprar um cavalo. Comprou um cavalo era uma bênção de Deus para eles, que tinham que caminhar muitos quilômetros para chegar no destino que eles iam. E ele era um menino, né? E um dia eles estavam caminhando, quando chegou na metade do caminho, o pai dele desceu do cavalo, né? E tinha um bornal assim do lado, e tinha uma mudinha de uma planta. E o pai dele desceu ali e plantou aquela plantinha ali no caminho, né? E toda a vida que o pai passava por ali, ele parava, né, e olhava aquilo. E se passaram, o menino cresceu. E agora ele estava ali, na foto que eu vi, ele estava chorando, né? E ele disse que achou engraçado, né? Ele achou estranho o pai dele fazer aquilo, mas era bem na metade do caminho que eles tinham que fazer. E agora, quando ele está chorando embaixo da árvore, o pai dele já morreu.
pai dele já morreu. E se passaram mais de 30 e tantos anos. E o pai dele dizia para ele: meu filho, um dia tu vai entender. Um dia tu vai entender. Tem coisas que nós só vamos entender lá na frente. Porque ainda não temos ainda a capacidade. O filho não entendeu o que tinha acontecido ali, porque o pai, aquela plantinha, ele poderia morrer, mas depois de 40 anos, lá estava ele, deitado na sombra, sentado, na sombra, encostado naquela árvore, com um tronco muito grande, debaixo de uma sombra, para que ele fosse protegido do sol. Nós precisamos buscar entendimento das coisas hoje. Não podemos nos contentar com aquilo que nós já podemos ver, aquilo que a gente já viu do Senhor. Era algo pequeno que foi plantado. Você plantou alguma coisa lá? Pode esperar. O tempo vai passar. Ontem eu consegui ir no aniversário, quando foi desmarcado a doutrina de batismo. Eu fui no aniversário de umas pessoas que a gente ajudou a ganhar para Jesus. Então, só eu preguei para aquela gente ali já há 40 anos, quase. E agora estão lá. Já são uma árvore frondosa, prosperaram lá. Por quê? Porque, como foi falado aqui já, a palavra de Deus ela é uma pequena semente que está dentro de nós. Ou nós podemos, enquanto caminhamos, podemos lançar ela, ou nós podemos reter. É a nossa escolha. Amém, queridos? Então o texto diz que nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Vocês sabem o que aconteceu no ano de 1911, há 114 anos atrás, lá na cidade de Carlos Barbosa? Tinha um homem, o nome dele, Felipe, era Valentim. Nome do teu neto, me lembrei que ele estava. Ele, ali em Carlos Barbosa, aqui na Serra Gaúcha, ele abriu uma ferraria, em 1911, para arrumar, Os cavalos passavam por ali, e entrou ali para arrumar as ferramentas, as ferraduras dos cavalos. E também para consertar algumas peças de algum maquinário que tinha naquela época. Em 1911. Fazem muitos anos. Em 1930, já fazia 19 anos que ele tinha aquela ferraria, Nenhum de nós era nascido. Ele começou a fabricar canivete. Essa máquina de abrir e fechar. E aquelas canivetes fizeram um sucesso. Eu até me esqueci o nome dos canivetes. Não sei se alguém já teve ou já conheceu alguém que teve um desses. Sabe quem é o nome desse homem? O nome desse homem é Valentim Tramontina. Começou uma ferraria para consertar a ferradura de cavalo. Depois começou a fazer canivetes. Hoje é uma multinacional que está em 120 países. Meu Deus. Já é falecido. A esposa dele assumiu, o filho também. Hoje tem um outro presidente lá.
Mas quando ele começou nem ele imaginava. Eu lendo a esposa dele falando que nem ele imaginava tanto. Então nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Em 1964 tinha um homem aqui em Nova Prata que era sócio de um posto de gasolina. E o posto de gasolina que tem aqui à esquerda, ali, nem sei o nome daquele posto. E ele viu que as pessoas iam ali em 1964, eu tinha uns 6 anos nessa época. Ele viu que as pessoas iam lá naquele posto e tinham uma pequena borracharia, né? E as pessoas iam lá, Luiz, trocar os pneus do carro. E ele olhando, ele notou, veja só, do homem. Ele notou que as pessoas iam lá, trocavam um pneu velho, deixavam os pneus ali, e os pneus velhos, alguns rasgados e tal, que ainda estavam em bom estado. Aí ele pensou, o que ele vai fazer? Comprou, irmã Isabel, ele comprou 3 máquinas para recapar pneu. Começou a fazer o trabalho, fazer. Em 1970 foi fundada, então, aqui em Nova Prata, a Vipal Pneus. Hoje está espalhada em vários países. É uma das maiores produtores de borracha do mundo inteiro. Mas quando ele começou, era uma pequena borracharia. Nem ele, com certeza, não pensava. Então, não desista, irmão. Você está fazendo, você está vendo alguém fazer, alguém batalhando. É pequeno, mas não despreze porque é pequeno. Não olhe o grande e se sinta pequeno, porque o grande um dia também foi pequeno. Amém? E demora, olha que eu falei aqui, décadas, né? Não é uma coisa que começou aqui e dali. Não, décadas. Tempo. Uma geração passando para outra geração. Então são coisas que homens fizeram e que estão fazendo e que estão lá. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. No começo, Deus colocou o homem e a mulher num lugar perfeito. Fez o homem e colocou ele lá. E por causa que a mulher viu uma fruta, olhou, viu que era boa, desejável para dar, boa para se comer, pegou, simplesmente de estender a mão. É uma coisa, foi algo pequeno que aconteceu ali no início. Não sei se você já foi em alguma árvore frutífera que não era tua nem do teu pai. Eu, quando era pequeno, era muito arteiro. Então, uma vez subi num pé de caque para pegar um caque lá, 3 lá. Cuida só, Gabriel, subi num pé de caque. Irmã querida, quando eu fui pegar o caque assim, o carro quebrou e eu caí assim, quase morri. Nunca me esqueço. Talvez você tenha teu testemunho, a tua história. Mas a mulher, ela estava num lugar que era dela. Mas só que Deus tinha dito para não fazer. Foi algo pequeno. Olha o tamanho do problema que nós estamos até hoje por causa daquela coisinha pequena que aconteceu lá. O céu teve que se mover para vir resolver o problema que foi criado aqui na terra. O céu sempre desce para nos ajudar.
Muitas coisas nós podemos resolver, que nem os homens ali, né? O homem viu e foi bom resolver, começou a fazer, remendar pneu e tal, e fazer pneu e tal. Mas o problema é que a mulher arrumou e deu para o marido também, né? Ficou e só o céu poderia resolver. A Bíblia diz que Davi estava lá no alpendre do palácio. Davi era rei. O exército de Israel estava na batalha. E ele falou: não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou, eu fico ali. Daqui a pouco ele saiu no alpendre, ele olhou lá de cima e ele viu uma mulher. Cego. Isso não é nada. Não é nada. Vamos olhar. Ele olhou lá de cima e tá. Desejou, mandou chamar. O marido estava na guerra. Conhecemos, quem já viu a Bíblia conhece a história. Um olhar. Por quê? Porque ele não estava fazendo o que Deus tinha chamado ele para fazer. Se a gente não cuidar, a gente sempre vai arrumar uma coisa para fazer que não foi Deus que mandou. Ele deveria estar lá, na luta. Deu problema. Problema grande para a nação de Israel. E então nós precisamos pedir a Deus a graça de. Ainda hoje eu estava aconselhando um casal. Uma palavra mal colocada, ela pode magoar o outro. Uma palavra do marido um pouquinho mais áspera pode magoar o coração da mulher. Uma palavra falada num volume um pouquinho mais alto pode entristecer o coração do marido, pode provocar a ira do filho, da filha. Nós podemos ir, muitas vezes nós somos magoados pelas coisas, mas nós não podemos deixar que a amargura tome conta da nossa vida. Nós não podemos deixar de resolver as pequenas coisas. Naquele tempo em que as coisas pequenas aconteceram. Porque algo pequeno acontece hoje e você tem muitas pessoas que têm uma facilidade para trancar o coração. As coisas entram e ela tem dificuldade para externar, então ela guarda, e aquilo vai se enraizando aqui dentro. Tudo por quê? Porque faltou sentar e abrir o coração. Olha, poxa vida, aquilo que tu me disse, né? Um amor, uma maturidade. As crianças estão na escola dominical, amém? Estão na escolinha, amém? Aqui todo mundo é de maior, não é verdade? Então nós podemos conversar com maturidade. Para que as pequenas coisas, as pequenas situações, elas não se tornem uma árvore grande lá na frente. Não se torne um problema que possa separar, que possa tirar a comunhão dentro da própria casa, dentro da própria família. Então são pequenas situações que acontecem, nós não podemos desprezar essas pequenas coisas, né? Então nós ainda vivemos numa cultura onde o machismo, ele predomina. Então nós homens temos que vigiar mais. A Bíblia não diz que a mulher tem que amar o marido. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa. Se o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, terminou os problemas. Não tem problema. Mas a dificuldade, por quê? Nós somos imperfeitos. Sim? Mas tu não pode dormir magoado. Amém? Vou dormir no sofá. Sofá não é para dormir, sofá é para te sentar, receber visita. Amém?
Conserta então as pequenas coisas, aí aquela probleminha ali, aquela situaçãozinha ali que não foi resolvida, aí naquele outro dia acontece mais uma outra coisa, e no outro dia acontece outra coisa, e a gente vai se tornando um balaio de coisas ali. E nós temos como o irmão falou aqui, diz que estou à porta e bate. Ele tem que bater, Jesus é educado. Ele não vai chegar e meter o pé na porta. A única porta que ele chegou e meteu o pé foi na porta do inferno. Aleluia. Teve que entrar lá e ele falou: não, agora eu desci aqui como cordeiro, mas aqui agora eu sou rei. Aleluia. Ele foi e fez o que tinha que fazer, e fez muito bem, e está feito, e nós somos o resultado do que ele fez. Agora nós precisamos ter educação, precisamos ter cuidado, né? Então Jesus, Ele quer que eu tenha comunhão contigo e com Ele, né? Então eu li, não sei se vocês leram, uma frase que dizia assim: olha, se você estiver num lugar e você estiver sentado lá e então estiver conversando e as pessoas estiverem falando de alguém que não está presente, que seja a última vez que tu sente ali, porque quando tu estiver ausente, você será um nome a ser falado. Então são pequenas coisas que vão acontecendo, que vão minando o amor, né? que a gente tem, não é verdade? Quantas vezes, né, eu me dirigia à minha esposa de maneira grossa, de maneira errada. Verdade. Se ela estivesse aqui, ela ia ter que concordar. Quantas vezes ela também. Mas nós temos sempre a graça do tempo. Basta cada dia o seu mal, mas não podemos deixar que o outro dia, porque as coisas se enraizam dentro de nós. Por isso que lá em Hebreus a Bíblia diz que não haja em vós nenhuma raiz de amargura. E aí quando acontece uma situação lá na frente, aí começa: não, mas tu fez isso. Aí o outro: não, mas tu fez aquilo ali também. Aí tu fez isso. Aí começa aquele ping-pong, né? As pessoas ficam uma de frente para a outra. Quantas vezes, lembra quando a Marilei estava aqui, que ela colocava os casais aqui? De costas um para o outro. De costas, não é assim que tem que ser. De frente um para o outro? Não é assim. É um do lado do outro. Amém? Então as pequenas coisas, eu não sei o que tu carrega aí dentro de ti. Tem trancas, coisas trancadas lá dentro, que fazem mal. Quando tu lembra: fizeram aquilo, ele fez isso, ela fez isso, aquilo, fulano, o professor fez, o meu amigo, a minha irmã, meu marido, minha mulher, meu filho, minha filha, sei lá, alguém, né? Aquelas coisas estão ali dentro, e elas estão machucando ainda, o tempo passou, e elas foram coisas que não foram resolvidas lá, e elas... Nós estamos aqui numa reunião de comunhão. Amém? Quem aqui conhece a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se perdoar aos homens as vossas ofensas, será perdoado. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também não receberão perdão. E até aquele credor incompassivo, tendo recebido o perdão de toda aquela dívida, depois de ter saído da presença do rei, sem o peso da dívida, quando ele encontrou alguém que devia para ele umas moedinhas ali, pegou pelo pescoço, chacoalhou, falou: ele não teve condição de praticar aquilo que o irmão já falou aqui. E então eu não posso, você não pode. Né? Você não pode. Então nós não podemos deixar de considerar as coisas pequenas, as coisas boas, de homens notáveis que nós conhecemos, e as coisas ruins também.
Porque assim como ele abriu uma ferraria ali para botar ferradura em cavalo, coisa pequena, hoje é algo monstruoso, é algo muito grande. Assim como o pai passou e deixou aquela plantinha pequena ali, irmão, ela se transformou numa árvore depois de tantos anos. Dentro de nós também é assim. Dentro de mim, dentro de você. Nós não podemos voltar ao tempo. Amém? Mas podemos voltar no tempo, dentro da nossa lembrança. E se tiver alguma coisa, nessa noite, aleluia, antes da gente estender a mão para o pão e para o vinho, nós temos que destrancar isso aí. Porque aí, como já foi lido, se você abrir, ele entra. E quando Jesus entra, as outras coisas têm que sair. E tem que sair. E sai. E sai. Amém, queridos? Que tamanho é a tua mágoa? Ou ela já se tornou amargura? Nós não podemos ser amargos pela maneira como Deus nos colocou no contexto vida. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Né? Nós estamos entre esses dois tempos aí. O tempo eu já não sei, o tempo que eu nasci, estou vivendo, e vai chegar o tempo. O corpo não consegue viver a eternidade, mas a alma que está aqui, ela é eterna, nunca mais ela vai morrer. Então eu preciso estar bem. O que importa para nós é que tem um anjo esperando. Ele está esperando. A Bíblia diz: dada a ordem e ressoada a trombeta. Aleluia. O que importa para a igreja é a trombeta que nós estamos esperando. Mas nós precisamos estar no meio desses poucos aqui que já foi citado aqui. Para que não haja em vós nenhuma raiz de amargura, porque ela brota e ela contamina a gente e aqueles que vivem com a gente, e aqueles que falam com a gente, e aqueles que ouvem a gente, e pode causar algo muito ruim naquele dia. Nós não podemos permitir. Amém? Então, irmão, perdoa. Libera o perdão. Amém? Libera o perdão. Libera o perdão. Ah, mas quem fez isso? Libera o perdão. Libera o perdão. Ah, mas eu fiz então. Vai lá, pede perdão. Pede perdão. Vai lá, pede perdão. Olha, me perdoe, errei. Falei. Não deixe aquilo que é pequeno se transformar em algo grande. Se já é grande, Jesus é maior. A obra dele é maior do que qualquer coisa. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 49, no versículo 10, que os seus irmãos lhe dão amargura, falando de José. Mas José é um ramo frutífero que sobe por cima dos muros. Os irmãos lhe dão amargura, mas ele não foi um homem amargurado. As pessoas podem fazer, podem até, né, lá no trabalho, lá na escola, lá dentro de casa, sentado na mesa, na hora da janta, do café, sei lá, na hora do lazer, vendo um programa, fazendo um piquenique, sei lá, andando de carro. Pode sair alguma coisa ali que te magoe e que te entristeça, mas não pode criar raiz. Amém? Nós só podemos deixar enraizar aquilo que é de Deus em nossas vidas. E quando a gente vai conversar com as pessoas, com os casais, a gente vê casais novos, casais que têm poucos anos de convívio, já tem tanta coisinha, uma pequena aqui, outra pequena ali, outra pequena lá, que ele fez para ela, que ela fez para ele, e tudo, e aí tu está ali, aí tu fica, meu Deus, aí, mas tu fez isso, mas tu fez aquilo, tu deixou de fazer isso, quando tu foi na casa da minha mãe, tu fez isso, quando tu foi na casa da minha pai, meu Deus do céu!
Imagina esses 5 anos se transformando em 10, em 15, em 20, e aquelas coisas não sendo tratadas. Como será? Hã? Então, irmãos, não vamos desprezar as coisas pequenas, as boas, principalmente, e especialmente as que não são tão boas e que acontecem. Sim ou não? Porque não é. Não vou nem fazer a pergunta. Tem alguém aqui que nunca ficou magoado? Não existe isso. Agora tem pessoas que ficam amarguradas com a vida e até com Deus. E culpam a Deus quando fala das coisas que tem, que não tem, que o outro tem, que o outro não tem, porque eu. E a gente se coloca naquela situação, meu Deus do céu. Aquela amargura contra Deus, contra a vida, contra as pessoas que a vida colocou. Mas de novo. Mas tu conhece, né, pastor? Tu conhece fulano? Tu conhece ciclano? Tu já conhece, não sabe como é que ela é? Sabe como é que ele é? Sim, a gente se conhece. Deus é que não muda. Nós precisamos mudar. Amém, queridos? Amém? Então, não sei o que acontece, o que aconteceu. Alguma coisa eu sei. A gente está sempre orando, temos estilos de oração, né? Nós vamos fazer como o seu Tramontina fez lá. Amém? Você vai encontrar um cavalo lá, uma coisa que vai lhe dar um coice, faça uma ferradura nova para ele. O amor não faz mal para ninguém. Aleluia. O amor dado e recebido não faz mal para ninguém. Feche os teus olhos, querido. Nós não podemos levar essas coisas para casa hoje. Temos que deixar aqui na casa do Pai. São os adoradores que o Pai procura. Só adora o Filho. Qual era o mais problemático? O filho pródigo que saiu de casa ou o filho que ficou em casa? No retorno do filho pródigo a gente vê que o filho que ficou em casa também estava amargurado, porque não queria que o pai abençoasse o filho que voltava. O filho que saiu também veio todo quebrado, mas voltou. E o pai teve que dizer: meu filho, tudo que é meu é teu. O que Jesus conquistou na cruz, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no livro de Cantares que as raposinhas que andam no meio do pomar das macieiras são elas que causam dano a toda a plantação. Coisas pequeninas que a gente acha normal, mas não é normal. O normal é a gente se abraçar, falar com maturidade como adultos: olha, eu errei, olha, tu errou, me perdoa, olha, eu também te perdoo, me ajuda, eu não quero fazer mais, eu não quero dizer assim, eu não quero falar assim, eu não quero me dirigir assim, eu não quero ser assim. E nós precisamos nos esforçar muito para negar a nós mesmos. Aleluia. Nós achamos sempre que o outro tem que ser humilhado, tem que ser humilde. Não, nós temos que ser humildes. E aí nós demonstraremos para aquele que nos chamou: vinde a mim, porque eu sou humilde de coração. Amém, queridos? Fale com Deus. Eu não sei se você tem alguma coisa, tem alguma tranca
ninguém pode abrir isso, porque é por dentro que se abre. Se você abrir, ele entra. Aleluia. Nós queremos orar com alguém. Mas não tem nada, não foi esse mês, não foi esse ano, não sei. Deus sabe. Deus sabe. Nós temos que liberar isso. Tem alguém? Eu não vou te chamar aqui na frente. Eu só queria que você levantasse a mão e dissesse: Deus, eu quero abrir. Eu quero abrir aquilo que está fechado aqui dentro. Para que aquilo que não deve estar aqui saia de mim. E para que aquilo que o Senhor tem para me dar venha para mim. Aleluia. Jesus, nós não sabemos tudo de todos. Mas o Senhor, Tu sabe da vida de cada um, Jesus. Aleluia. O Senhor sempre vem. O Senhor sempre vem na igreja para abençoar Teus filhos. Aleluia. Ai, Jesus. Que as mãos que se levantam para Ti nesta noite, Jesus, segura agora como segurou de Pedro quando ele estava afundando no meio da tempestade, depois de descer do barco e andar pela avenida que o Senhor fez, através da fé que ele tem. Segura na mão de cada um que se levanta agora, Jesus. Pois precisamos de comunhão contigo e uns com os outros, semelhantes aqui. Vai, Senhor, vai levando embora toda a amargura, tudo aquilo, meu Deus, que tentou e que por tantas circunstâncias, Senhor, conseguiu se enraizar na nossa vida, nos fazendo pessoas deformadas, diferentes daquilo que o Senhor quer que a gente seja. Nos ajuda, aleluia. Trabalha em mim, trabalha em nós. Espírito Santo, Tu és o obreiro da igreja. És Tu quem tem o poder para fazer. Aleluia. Jesus, segura, Deus. Segura as nossas mãos, Senhor. Aleluia. Que essa esposa venha perdoar, Jesus. Que essa filha venha perdoar, que este pai venha perdoar, que essa família viva na paz do Senhor. Vai limpando, Senhor, vai limpando. Passa por aqui, Jesus. Passa por aqui. Aleluia. Aleluia. Que as nossas lágrimas possam molhar o chão e que a semente do amor possa brotar e crescer em nós e através de nós. Muitos sejam abençoados. Aleluia. Pai de amor, de misericórdia. Oh, Jesus. Santo, Santo Deus. Aleluia.
Espírito Santo, Tu sempre tem algo novo para fazer. A glória da segunda casa não há de se comparar com a primeira casa. Aleluia, Jesus, querido. Jesus. São tantas coisas, meu Senhor, que Tu tem para falar com a gente. Nas horas da noite, nas horas do dia, em qualquer momento. Tu fala através de um passarinho cantando, Jesus, antes do dia clarear. Tu fala através da chuva. Tu fala, meu Deus, através de uma criança. Tu fala, Senhor. Fala comigo, fala conosco. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos nos preparar para participar da ceia. Por favor, irmão. Antônio, por favor, vem. Para a gente se preparar. Você não deve se privar da comunhão. Tu deve se consertar. Amém? Destrancar. Só tu tens a chave. Porque é por lá de dentro. Por isso que Jesus, Ele deu para mim, para ti, o nosso livre-arbítrio, né? Então nós devemos escolher. Escolhe, pois, o bem. Amém? Aleluia. Nós vamos esperar os meninos subir aqui para a gente cantar o cântico, enquanto o irmão vem para nos ajudar. Fale com Deus e não leve para casa aquilo que te entristece. Deixa aqui. Amém? A gente não vê. Mas cada culto que a gente vê aqui, quando a gente termina o culto aqui, não é a Kátia que vem aqui, o Luiz, para cuidar aqui, não. É o Espírito Santo que vem e leva embora aquilo que a gente não vê. Leva embora. E Ele não quer que a gente leve mais para casa isso. Amém, querido? Aleluia. Nós vamos cantar o cântico. Nos preparar para a ceia. É muito precioso isso. Jesus se colocando como pão ao alcance das nossas mãos. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele não tem a pretensão de ser rei agora. Ele tem o desejo que a gente tenha essa comunhão com Ele. Aquele que não come desse pão, não bebe desse cálice, não tem parte com Ele. Está lá em vocês. Nós vamos partir um pouco. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá glórias a Deus.
gente não te viu aqui, Jesus, mas o Senhor está aqui. Se o Senhor quiser abrir os olhos de alguém, abre, Senhor, os nossos olhos. Aleluia. Para contemplar aquele que vive, aquele que morreu, entrou na morte, para ser o nosso Salvador. Obrigado pela igreja. Obrigado, Deus, por esta noite, por tua presença maravilhosa. Sustenta-nos na fé, até que tudo aconteça. Salva toda a família de cada um dos filhos. Manda embora o inimigo, pois ele foi vencido na cruz, para a glória do teu nome. Todos dizem amém. Amém.
conhecer. Já conhecia, eu acho que já via, né? Não, se não está de pé, eu já via em algum lugar. Seja sempre bem-vindo, viu? Deus abençoe. Né? Quantos? Glória a Deus. A senhora entrou, a senhora veio da onde? Olha, é um prazer, viu? Sempre bem-vindo. Amém. Opa. Oxe. Amém. Deus te trouxe para a friagem. Vamos orar. Vamos ter uma cantina ali, não vai embora sem ter um momento de comunhão. Se você não lembrou de trazer 1 quilo hoje, traga na quarta-feira. Traga quando tu lembrar, se você passar lá pela tua despesa, se tiver lá uns quilos lá, traga. Porque a gente sempre tem alguém que precisa, mais que a gente. Amém? Porque um dia a gente também pode precisar. Amém? Obrigado, Deus. Nesta semana que está à nossa frente, precisamos da tua ajuda. O Senhor é tudo o que precisamos e nada mais. É suficiente para cada um, em cada situação. Obrigado pelas coisas pequenas. Que as coisas boas, pequenas, cresçam, floresçam e resplandeçam. E que as que não são boas sejam esmagadas e lançadas fora. Para a glória do teu nome. Todos dizem amém? Amém. Amém. Não vai embora correndo, nem caminhando ligeiro. A gente pediu de comunhão. Porque a igreja é comunhão, não é somente louvar e ouvir a palavra. Amém? Compartilhe, conta alguma coisa, peça oração, diga para o irmão que bom que veio. Vamos nos encontrar. Por favor, não vai embora ligeiro. Deus abençoe. Deus. Muito bom. Perdão, Deus. Irmãos queridos, há um pedido de oração aqui. Vocês têm que me entender que eu vou fazer 68 anos. Glória! Me passei. Tem um pedido de oração aqui pelo Gabriel, menino de 6 anos, está com câncer na cabeça e na coluna, com muitas dores, só morfina. A gente já vivenciou isso, né? Você sabe. Está lá no Hospital de São Vicente em Passo Fundo. Vai, curva a tua fronte, vem aqui fazer mais essa oração. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, Senhor. Santo! Nós falamos nesta hora, eu abençoo a igreja, neste lugar, Senhor. Jesus, amado. Misericórdia, restaura, sim, ajuda, meu Deus, venha em favor da tua casa, meu Deus. Restaura ela, Senhor, para o louvor e glória somente do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor, diante de ti. Ouve, Senhor, cura cada criança, meu Deus, no vídeo do alto, Senhor. Nós profetizamos a cura, a salvação, a libertação em nome de Jesus. Ouve a nossa oração, Senhor. Estamos pedidos na paz do Senhor. Deus abençoe, queridos. Aleluia. É bom estar aqui.